começar com o Kim, que ele tem horário aí, né? Madá, Sam, vamos aproveitar o Kim aí, cara, sem puxar sardinha pro teu lado aí. Você acha que a eleição realmente mudou os rumos ou não aconteceu nada? Com os acontecimentos da semana passada em relação ao Flávio e ao que tá acontecendo hoje, esses dias aí? Olha, é difícil não puxar a sardinha fazendo análise desse assunto, porque, sem dúvida nenhuma, essa desmoralização pública do Flávio, né, mostra que nos beneficia, porque a gente sempre falou sobre isso, né, porque a gente organizou manifestações e falou sobre escândalos de Banco Master, e, inclusive, quando teve sessão conjunta do Congresso, né, o Flávio Bolsonaro fez um acordo com o Davi Alcolumbre para que ele pautasse, né, o veto da dosimetria e não colocasse em pauta, em troca diminuísse a pressão em relação à CPMI do Banco Master, tanto que o Flávio não falou absolutamente nada, não cobrou que fosse instalada a CPMI, que é direito de minoria, que está no regimento comum do Congresso, que está na jurisprudência do Supremo. Eu ingressei com mandado de segurança, inclusive, para obrigar o presidente Davi Alcolumbre a cumprir a lei, né, e instalar a CPMI. Foi recentemente aí distribuído para o ministro André Mendonça, e eu tenho alguma esperança de que ele defira o pedido e seja instalada a CPMI. Mas, enfim, tem uma desmoralização pública do Flávio, né? Ao mesmo tempo, o Lula não pode bater com força nesse escândalo, porque você tem o envolvimento do PT da Bahia, né? A amizade já de longa data conhecida, que inclusive nós já falamos aqui, Vilela, quando eu fui aí com o Luiz França, da amizade do Augusto Lima com o Rui Costa e com o Jacques Wagner, né? Os governos petistas na Bahia que impulsionaram e que fizeram com que Augusto Lima ficasse grande o suficiente para ter o Credit Sexta, vender o Credit Sexta em troca de se tornar sócio do Banco Master, e aí uma compra de 15 milhões de reais virou um patrimônio de dezenas de bilhões de reais, né? Então, como o PT da Bahia está diretamente envolvido e como o próprio Lula teve a reunião secreta com o Daniel Vorcaro, chamou o presidente do Banco Central para servir cafezinho para o Daniel Vorcaro, chamou o ministro de Minas e Energia, chamou o ministro da Casa Civil, e ele próprio, Lula, aconselhou, vimos aí recentemente, o Vorcaro a não vender o seu banco para o André Esteves. Lula também não pode falar muito desse escândalo, então, naturalmente, quem pode falar com independência desse escândalo sai beneficiado, que é o caso do Renan Santos, da gente do Partido Missão. Então, você pediu para não puxar a sardinha, mas fazendo análise fria desse caso, não tem como não puxar, porque, de fato, todas essas revelações e mais que estão por surgir beneficiam. Agora, o PT tem um receio de destruir o Flávio cedo demais e de retirarem a candidatura do Flávio, né? Porque quando o Flávio foi escolhido o candidato do PL, o candidato dos bolsonaristas, os petistas comemoraram, né? Falaram, olha, escolheram o pior candidato de todos, né? Os petistas estavam com receio de enfrentar qualquer um dos governadores, né, que tem menos rejeição do que o Flávio. O Flávio é aquele que tem a maior rejeição, que tem o maior telhado de vidro, que tem mais escândalos nas costas, né? O bolsonarismo poderia ir com o Caiado, com o Zema ou com o Tarcísio, que teria bem menos rejeição. Escolher o pior de todos por uma decisão racional política do Bolsonaro, que se qualquer governador fosse o candidato, na eleição o Bolsonaro era absolutamente irrelevante. Se vencesse o governador, ele ia esquecer o Bolsonaro no dia seguinte, porque se o nome para a presidência da República não fosse alguém com sobrenome Bolsonaro, o Bolsonaro perderia completamente seu capital político. Então ele prefere perder a eleição para o PT e manter o PT no poder, mas preservar o seu próprio capital político, do que apoiar um candidato mais viável, mas esvaziar o seu próprio capital político. Vou colocar então os três. Vamos fazer uma mesa aqui, né? Ele comentou sobre a perda e o medo do PT também. Queria saber se vocês concordassem em colocar mais informações, até que você tenha também Sam e Madá. Só uma coisa que eu andei apurando, que a insatisfação, e o Kim ele tem essa característica de ser um deputado que ele transita ali, consegue ter um trânsito com deputados de esquerda e de direita ali. A apuração que eu tenho nas últimas horas é que essa história pegou muito mal no bolsonarismo. Que assim, a gente não está vendo publicamente o quão, assim, aliados próximos do senador Flávio Bolsonaro estão incomodados principalmente com o fato de que ele não foi claro desde o início de qual era a relação dele com o Vorcaro. Tem também o elemento do Zema, né? Que bateu e a direita não gostou muito, né, Madá? Então, eu achei que o Caiado teve uma reação fraca. O Caiado eu não vi, o que ele falou?
Errado, gente, viu? Mas... Eu achei fraco, principalmente porque o Caiado é um homem que tem uma tradição de declarações muito fortes, então contrastou demais. O Zema bateu, depois começaram a ir pra cima do Novo, ele meio que voltou atrás. Eu vi isso, né? Eu achei... Deve ter falado um monte, né? Então, mas numa campanha ele deveria ter ido até o final com essa história. E o Renan o Renan é na direita o único que se posicionou. Se posicionou, cobrou, e na direita, dentro do bolsonarismo, tá tendo um racha. Agora... Tem gente que já acha que tem que desistir. Já teve um racha que agora todo mundo já é comunista, né? Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel... Sério? Bárbara Te Atualizei, e não sei quem. Todo mundo que questionou minimamente tá sendo expurgado. E quem tá ficando... O que tá ficando bolsonarismo raiz é Kim Paim, Alan dos Santos, Que Alan dos Santos também tá brigando. Tá brigando com o jornalista lá também, né? Quem? Tá sabendo? Com o Lacombe. O Lacombe tá expondo ele. Porque assim, eu sempre achei que andar com vagabundo não dá certo. Claro, mais cedo ou mais tarde, o que acontece, Vagabundo só sabe fazer uma coisa que é vagabundagem. Olha a turma, né, dos caras. Mas assim, mesmo entre quem vota no Bolsonaro, entre quem é... Não sei se quem é bolsonarista, mas quem votou no Bolsonaro, acho alguém se definir como bolsonarista... Fã de político eu sempre desconfio, acho que é mais psicológico do que político. Mas quem vota no Bolsonaro ficou triste. Não esperava, né? Não esperava. E ele teve duas versões, ele negou primeiro. Eu tenho um compilado, hoje eu fiz lá no Antagonista, Narrativas Antagonistas, Sei. um compilado que 5 minutos só dele negando, um após o outro. Várias vezes. Mas é isso que eu não entendo, ele já sabia. Já. E não sabia de quando saiu, ele já sabia de antes. Já. E será que a equipe dele não disse assim, se um dia sair, a gente vai por esse caminho? Não tinha um plano ele traiu a de direita. O Flávio é o maior traidor da história da direita brasileira. E por quê? Porque ele já sabia que o celular do Vorcaro tinha sido levado pela PF quando ele lançou a candidatura dele. Ele lançou a candidatura sabendo que tinha o negócio do celular, que a federal pode vazar, a própria defesa do Vorcaro pode ter isso armazenado numa nuvem. Ele sabia que tinha. Ele não deixou a direita ter uma candidatura competitiva com apoio do Jair Bolsonaro. Lançou a dele sabendo e mentiu para todo mundo lá dentro. Putz, então é isso que tá pegando, então. Isso seria interessante ouvir o Kim como está repercutindo isso no Congresso, né? Como que está repercutindo isso? Dentro da base bolsonarista, assim, ninguém tem coragem de falar publicamente, porque como o bolsonarismo é uma seita em que se você coloca o pezinho fora para qualquer crítica, mínima crítica que seja, você é destruído politicamente. Então, assim, em regra, os bolsonaristas, eles dependem 100% para se eleger, para ter relevância, do apoio ao Bolsonaro. E assim, todo bolsonarista que eu conheço tem críticas a fazer ao Bolsonaro. Alguns deles mais, outros menos. Mas nenhum deles faz publicamente, porque o bolsonarismo tem essa característica de seita, de destruir e de tratar como traidor qualquer um que tenha uma crítica pontual, qualquer um que tenha um mínimo de discordância. Inclusive, quando saiu o Partido Missão, um deputado bolsonarista veio falar para mim o seguinte: Kim, eu tô com inveja de vocês. Eu falei, não, por que você está com inveja? Que a gente tem um partido próprio agora, vocês estão dependendo aí do Valdemar? Ele falou, não é nem isso. Estou com inveja de vocês porque vocês não precisam acender uma vela para o Deus Sol toda semana, né? E ele se referindo ao Bolsonaro, dizendo que qualquer um que se destaca, você não precisa nem criticar o Bolsonaro, mas se você se destaca lá dentro e começa a se tornar uma ameaça, você também é destruído. Então, dentro dos bolsonaristas, todo mundo que eu falo nos bastidores acha que o Flávio está envolvido, acha uma deslealdade o Flávio não ter preparado os próprios aliados para a porrada que veio, acha que a resposta do Flávio foi muito fraca e acha, como o Sam bem colocou, muito ruim que primeiro o Flávio tenha dito que era mentira e depois fosse obrigado a admitir porque foi confrontado ali com as mensagens e que ele, como a Madeleine bem colocou, ele já sabia que a polícia tinha tudo isso e que eventualmente iria vazar, porque ele trocou mensagens com o Vorcaro, né? Então,
Tudo isso causa um mal-estar muito grande no bolsonarismo, que já estava abalado, principalmente a alta cúpula ali do Centrão, que é aliada do Flávio Bolsonaro, já estava muito abalada com a busca e apreensão do Ciro Nogueira e com a eventual prisão do Ciro Nogueira, que é um dos principais líderes do Centrão, é um cara que está aí envolvido em escândalo desde que eu era criança, e agora com esse batom na cueca do Flávio Bolsonaro, e também agora do Eduardo Bolsonaro, com o advogado dele sendo gestor tanto do fundo que administrava o recurso que recebia do Vorcaro, como de outro fundo que comprou a casa que o Eduardo morou, tudo isso foi um baque muito grande e que gera uma insatisfação grande dentro do bolsonarismo. E eu acho que esse silêncio dos bolsonaristas em relação ao Flávio, né, ou passada de pano pública, tem gente que prefere ficar quieto, tem gente que está se posicionando, repetindo o discurso do Flávio. Mas eu acho que isso tem prazo de validade. Por quê? Quando o Bolsonaro morrer, não existe mais uma figura... Você está desejando a morte do Bolsonaro. Foi isso que eu entendi, né, Madá? Não do Bolsonaro morrer. Por que do nada você falou isso? Aproveita que você está aí com 2 jornalistas e peça aulas de interpretação, seu desgraçado. Só quis fazer um corte aqui, desculpa. Só quis fazer um corte. Quem deseja a morte de Bolsonaro, mas ele não deseja. Não. Tá bom, continua. Quando ele morrer... Eu disse, quando o Bolsonaro morrer, da mesma maneira que quando o Lula morrer, o petismo vai entrar em parafuso, mas eu acho que menos do que o bolsonarismo. Quem deseja a morte de Lula e Bolsonaro para Renan ser eleito. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Continua. Aí a Érica Hilton vai vir censurar o seu podcast falando melhor, que você está incentivando o discurso de ódio. Desculpa. Deixa só o Bolsonaro. Tá. Então... Que aí pode. Aí é só o liberdade Bolsonaro de expressão. pode. Então continua. Se falar do Lula aí não. Aí a AGU te censura. Valeu. Continua aqui. Não vou mais interromper. O que eu quero dizer é que quando o Bolsonaro morrer, se o Bolsonaro vivo hoje, você já tem o Eduardo brigando com o Flávio, e Eduardo e Flávio brigando com Michele, verdade. Carlos brigando com o Eduardo, e cada um deles dizendo que está fazendo a vontade do pai. Imagina quando o Bolsonaro morrer e aí não ter, de fato, mais comando nenhum. Porque hoje existe um comando, mas com um ruído muito grande de comunicação, porque o Bolsonaro tem as limitações para falar com as outras pessoas. Quando ele morrer, todo mundo vai sair falando, olha, antes dele morrer, a Michele vai falar, ele falou para eu apoiar tal. O Flávio vai falar, não, ele falou para eu apoiar tal. O Eduardo falou para eu apoiar tal. O Carlos falou para eu apoiar tal. O Tarcísio vou falar para apoiar tal. Então, assim... as críticas públicas, o Nicolas vai por outro caminho, o Nicolas já tá brigando com o Eduardo. Então, assim, eles vão começar a se matar brigando pelo espólio do bolsonarismo e não vai ter mais aquela figura com mão de ferro que obriga todo mundo a esconder suas críticas, porque o incriticável agora é o Flávio, porque ele tem a bênção do Jair. Quando o Jair morrer e ninguém mais tiver uma bênção ou ninguém mais souber quem é o abençoado do bolsonarismo, todo mundo se sentirá legítimo para ser esse abençoado e para criticar os outros candidatos à bênção. Né? Gostou desse corte? Então já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Aqui no Cortes Liberais, você fica por dentro dos melhores momentos, análises e debates. Até o próximo corte.